Capítulo 56. Quase um paradigma. Enquanto isso, no alojamento, John Hammond andava de um lado para o outro no quarto de Malcolm. Estava impaciente e constrangido. Desde o esforço supremo de sua última explosão, Malcolm entrara em coma, e agora Hammond tinha a impressão de que morreria mesmo. Claro, tinham chamado o helicóptero, mas não chegaria a tempo. A possibilidade de Malcolm morrer enchia Hammond de ansiedade e medo. Paradoxalmente, Hammond considerava a situação pior ainda por detestar o matemático. Pior do que se o sujeito fosse seu amigo. Considerava a morte de Malcolm uma jogada final daquele cérebro insuportavelmente brilhante, e isso era demais para o velho. De qualquer maneira, o cheiro no quarto tornara-se nauseante. Tudo fedia a carne humana apodrecendo. Tudo. Para de. Malcolm falou, tossindo. Ele vai acordar? Hammond perguntou. Hardin balançou a cabeça negativamente. O que ele disse? Algo sobre o paraíso? Eu não entendi direito. Hardin respondeu. Hammond continuou andando para lá e para cá. Abriu a janela para deixar entrar um pouco de ar puro. Finalmente, quando não aguentava mais, perguntou. Temos algum problema lá fora? Creio que não, esta área está segura. Bem, então eu vou dar uma volta. Tudo bem. Hardin concordou, ajustando o fluxo de antibiótico por via intravenosa. Volto logo. Até mais. Hammond saiu a passeio. E lá fora... Pensou no motivo de ter justificado sua saída a Hardin. Afinal, o sujeito não passava de um empregado. John Hammond não precisaria dar explicações. Aproximou-se dos portões da cerca. A névoa se dissipara. O sol brilhava de vez em quando, como naquele momento. Hammond considerou isso um bom sinal. Seu parque era ótimo. Mesmo que o cretino do Genaro resolvesse queimar tudo, não faria a menor diferença. Hammond sabia que em 2 cofres separados, na sede da Indian em Palo Alto, havia dúzias de embriões congelados. Não haveria dificuldade em desenvolvê-los outra vez, em outra ilha, em algum lugar do mundo. Certo, tinham surgido alguns problemas ali em Isla Nublar, mas da próxima vez tomariam mais cuidado. O progresso era isso, resolver problemas. Concluiu que o Wu não fora a pessoa indicada para o serviço. Obviamente desleixado, indigno de sua grande tarefa. O Wu se preocupava demais em melhorar o produto. Em vez de fazer mais dinossauros, queria melhorá-los. Hammond suspeitava de que essa era a razão para o colapso do parque. Wu era o culpado. Além disso, tinha de admitir que John Arnold não fora o mais adequado para o cargo de chefe da engenharia. Seu currículo era impressionante, mas já estava cansado de tudo e se preocupava demais. Não era muito organizado e deixara de lado muitas coisas importantes. Na verdade, nem o Wu nem Arnold possuíam a qualificação mais importante, Hammond concluiu. Nenhum dos dois tinha visão. Esse grande ato da imaginação que evocara um parque maravilhoso, onde as crianças poderiam encostar nas cercas, observando criaturas extraordinárias tiradas de seus livros de histórias. Uma visão real.
a capacidade de enxergar o futuro, a capacidade de reunir os recursos para tornar essa visão realidade. Não, Wu e Arnold não serviam para tal tarefa. Ed Regis fora uma escolha infeliz também. Harding, no máximo, uma escolha indiferente. Muldoon bebia demais. Hammond balançou a cabeça. Da próxima vez, escolheria melhor. Absorto em seus pensamentos, seguiu para o bangalô pelo caminho que saía do centro de visitantes em direção ao norte. Passou por um dos funcionários, que o cumprimentou. Hammond não respondeu. Considerava os operários um bando de insolentes. No fundo, a escolha dessa ilha na Costa Rica fora infeliz também. Não cometeria tais erros no futuro. O urro de um dinossauro o assustou, de tão próximo. Hammond tropeçou e caiu, e quando olhou para trás, teve a impressão de ver a sombra do jovem tiranossauro movendo-se no mato, avançando em sua direção. O que o T-Rex estava fazendo ali? Por que não se encontrava no cercado? Hammond teve um acesso de raiva. Depois, viu o operário costarriquenho correndo para salvar a vida e reuniu forças para erguer-se e disparar na direção da mata que ladeava a trilha. Mergulhou na escuridão da selva, tropeçou e caiu de novo, e seu rosto se encheu de folhas úmidas e terra. Levantou-se, cambaleando, e correu. Caiu e conseguiu se erguer e seguir em frente. Chegou a um barranco e perdeu o equilíbrio. Rolou indefeso pelo solo macio, chegando ao pé da encosta. Seu rosto mergulhou na água tépida do regato que corria ali. Hammond entrou em pânico. Que idiota! Deveria ter corrido para seu bangalô. Levantou-se, amaldiçoando a própria atitude, e sentiu uma dor intensa no tornozelo, que encheu seus olhos de lágrimas. Tentou apoiar o pé, com mais cuidado, pois poderia estar fraturado. Forçou um pouco. Sim, estava quebrado. Na sala de controle, Alexis disse a Tim: Eu queria ter ido com eles ver os ninhos. Mas isso ia ser perigoso demais para nós, Lex. A gente precisa ficar aqui. Olha só, escuta só isso. Apertando o outro botão, Tim fez com que o urro do tiranossauro ecoasse pelo parque nos altos-falantes. Que legal! Alexis comentou. Esse é melhor do que o outro. Vem, Lex, você pode fazer também. Tim ofereceu. Se você apertar aqui, ele reverbera. Tá, eu quero tentar. Alexis aceitou. Ela apertou o botão. O tiranossauro rugiu outra vez. Tim, dá para aumentar a duração dele? Dá sim. É só virar esse botão aqui. Deitado no final do barranco, Hammond ouviu o rugido do tiranossauro, que ecoava na selva. Meu Deus! Ele tremeu ao ouvir o som. Um grito terrível do outro mundo. Esperou para ver o que aconteceria. O que o tiranossauro faria? Teria atacado o operário? Hammond aguardou em silêncio, ouvindo apenas o barulho das cigarras, até perceber que prendia o fôlego, e soltou um longo suspiro. Com o tornozelo fraturado, não poderia subir o barranco. O único jeito era esperar ali. Depois que o tiranossauro fosse embora, pediria ajuda. Nesse meio tempo, não corria perigo. Depois, ouviu uma voz amplificada dizer: Vamos, time, eu também quero fazer a voz. As crianças. O tiranossauro rugiu de novo, mas esta vez o som saiu modulado,
musical, com eco. Legal! Exclamou a menina. De novo! Aquelas crianças danadas. Nunca deveria ter trazido os netos. Só tinham causado problemas desde o início. Ninguém queria saber deles. Hammond os trouxera por pensar que assim impediria Genaro de destruir o parque. Mas Genaro faria isso de qualquer modo agora. E as crianças haviam entrado na sala de controle e brincavam com o equipamento. Quem é que tinha permitido uma coisa dessas? Sentiu que seu coração disparava e encontrava dificuldade em respirar. Tentou relaxar. Não havia nada de errado. Embora não pudesse subir o barranco, não estava a mais de 100 metros do bangalô e do centro de visitantes. Hammond sentou-se na terra úmida, ouvindo os sons da selva que o rodeava. Depois de algum tempo, gritou por socorro. A voz de Malcolm não passava de um sussurro. Tudo, tudo parece diferente do outro lado. Hardin aproximou-se dele. Do outro lado? Perguntou. Pensou que Malcolm estivesse falando da morte. Quando muda. Malcolm continuou. Muda? Malcolm não respondeu. Seus lábios ressequidos moveram-se outra vez. Paradigma, disse finalmente. Nas 2 últimas décadas, esta fora a palavra da moda para se falar das mudanças científicas. Paradigma era apenas outra palavra para modelo, mas os cientistas a usavam em outro sentido, mais amplo, indicando uma visão de mundo, uma forma mais geral de ver a realidade. As mudanças de paradigma ocorriam sempre que a ciência mudava significativamente sua maneira de ver o mundo. As mudanças eram relativamente raras, ocorrendo uma vez a cada século, mais ou menos. O evolucionismo de Darwin forçara uma mudança de paradigma. A mecânica quântica, outra, menor. Não, Malcolm disse. Não paradigma. Além. Além de paradigma, Hardin sugeriu. Não se preocupar mais. O quê? Não se preocupar mais. Hardin suspirou. Apesar de todos os esforços, Malcolm mergulhava em um delírio terminal. A febre aumentava e os antibióticos estavam quase no fim. Não se preocupar mais com o quê? Com qualquer coisa, Malcolm disse. Porque tudo parece diferente do outro lado. Malcolm sorriu. Fim do capítulo 56. Quase um paradigma.